Fala, meu time, tudo bom, galera? Deixa eu apagar o quadro aqui. Resolvi passar essa aula gravada para evitar interrupções aí que acontece numa aula ao vivo, né? De repente a sua rede cai na hora que você volta, de repente não entende alguma coisa, enfim. Então, hoje eu optei, eu já venho durante algumas aulas tentando fazer alguma prova algébrica, algumas deduções um pouco mais pesadas, e para te mostrar, para te provar, né, de onde saem os métodos, né? Os métodos numéricos, de você, através de processos iterativos, você então chegar numa solução para aquilo que se pede. Então, olha só, hoje eu resolvi então fazer uma aula que eu daria para a turma da matemática, né? E que também já fiz com a turma da engenharia, né? Há um tempo atrás. Que eu vou deduzir para vocês um método, que é o método dos mínimos quadrados. Para que serve o método dos mínimos quadrados? É você entender o seguinte: é quase que um ajuste de curva. Vamos supor que eu vá para laboratório e lá no laboratório, relacionando duas variáveis, eu obtenha os seguintes dados, né? Os seguintes dados: x, y. Para x igual a A, eu tenho y igual a B. Para x igual a C, eu tenho y igual a D. Para x igual a E, eu tenho y igual a F. Cada um desses pares ordenados, obtidos no laboratório, lá no plano cartesiano, dá origem a um ponto. Não é isso aí? Então poderia ser esses três pontos. O que nós vamos fazer hoje, cara, através do método dos mínimos quadrados, é escrever a equação de uma reta que melhor se ajusta a esses três pontos. Então, existe uma reta que passa a uma distância menor possível desses três pontos. Poderia ser essa aqui, ó. Professor, essa reta pode conter um dos três pontos, até mais de um, dois ou os três pontos. De repente, os três pontos são alinhados. Você já viu com Daniel que, de repente, se esses três pontos possuem uma correlação linear igual a 1, tipo uma correlação muito forte, é porque estão alinhados, né, lá na estatística. Então, eles podem estar alinhados, beleza? Então, segura a mão, pega aí um papel, um lápis, uma caneta, borracha, e vamos tentar entender essa dedução da fórmula junto comigo. O que fomentou essa aula aqui? Porra, porque eu corrigi a sua prova oficial. Cara, eu encontrei ali um grupo de alunos, cara, que naquela questão, principalmente naquela questão da cerca e do pasto lá, cara, que fez ali um estudo, né, isso aí, um estudo ali dentro de modelagem matemática que eu achei muito bacana. Então eu não posso, de repente, privar dessa parte de deduzir o modelo matemático ou deduzir o método que me leva até essa reta aí de ajuste, né, isso aí, de curva. Tudo bem? Então, nós vamos buscar agora uma reta que melhor se ajusta aos pontos de uma tabela. Então, eu vou dar pausa o tempo todo, paro, volto, vão devagarzinho. No final, eu vou te mostrar a fórmula, né? A fórmula que eu uso para fazer esse ajuste, para encontrar a equação dessa reta aí. Aí você, de repente, escolhe, né? Eu vou só no final do vídeo aqui. Então você acompanha o vídeo aí para entender de onde saiu essa fórmula aí, tá bom? Vamos lá, vou dar um pause aqui, depois eu volto. Espera um pouquinho. Turminha, vamos começar por aqui, quer ver? Olha só, vamos pegar lá na geometria analítica, primeiro uma ferramenta bem bacana, que é essa aqui, quer ver? Ó, vamos nessa. Ó, plano cartesiano,
plano cartesiano. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho um ponto A. E aqui eu tenho um ponto B. Um ponto A com coordenadas XA, YA. E um ponto B com coordenadas, ó, XA, YA. E um ponto B com coordenadas XB, YB. Beleza? Eu quero calcular, lá no plano cartesiano, eu quero calcular a distância, o tamanho do segmento que une a B, ou seja, o segmento que tem como extremidades o ponto A e o ponto B, a distância de A para B. Então, ó, eu quero a distância de A para B, que eu vou chamar aqui de distância D, é a distância de A para B. Para poder te ajudar a enxergar o que me interessa ali, olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou traçar no ponto mais baixo, no ponto B, eu vou traçar um eixo paralelo ao eixo X ali. Então, eu vou pegar sempre lá no plano cartesiano, A e B, né, existirá um ponto mais baixo. Se os dois pontos estão no mesmo nível, então é só contar quantas unidades tem de um para outro. Então eu só vou lançar a mão de algum recurso para calcular a distância de A para B se esses pontos não estão numa mesma direção, senão fica muito fácil. Então, ó, A e B são pontos que não estão nem na direção vertical e nem horizontal. Nem vertical nem horizontal. Vamos lá então, o que eu faço? Eu vou então no ponto mais baixo, eu vou traçar no ponto mais baixo uma reta paralela ao eixo X. Essa aqui, ó. Ah, então dá para enxergar no quadro agora um triângulo retângulo. Ó, eu tenho este segmento junto com este segmento, formando aqui um ângulo de 90 graus e D minha hipotenusa. Turminha, quanto mede esse pedaço aqui, hein? Ó, de 0 para YA, aqui eu tenho YA unidades. De 0 para YB, eu tenho YB unidades. Se do maior segmento eu tiro o menor, o que sobra é o pedacinho que me interessa. Então isso aqui vale YA menos YB. Beleza? Enquanto, quanto vale esse segmento aqui? De XA eu tiro XB. Ele vale XA menos XB. Então, aplicando o Pitágorazinho inocente, a distância hipotenusa ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho dois pontos. A e B. Distância de A para B. Distância de A para B ao quadrado é sempre igual a raiz, ou é igual a variação em x, ou seja, a variação em x de A para B, XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Que eu vou chamar, para simplificar, eu vou chamar aqui, ó, de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Ok? Então vamos levar até aí. É essa ideia que vai chamar o meu método dos mínimos quadrados. Espera um pouquinho, tudo bem? Vou pausar de novo, espera um pouquinho. Vamos lá, então copia até aí. Vamos lá, turminha, outro conceito. Depois desse aqui, eu vou parar e vou gravar um outro vídeo, tá bom? Então, primeiro, entenda que a distância entre dois pontos A e B no plano cartesiano se dá por distância ao quadrado desses dois pontos, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, ou seja, x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Outro conceito agora, vamos comigo. Eu tenho aqui uma equação de uma reta. Isso aí foi da nossa geometria analítica há um tempo atrás aí, né? Há um semestre. Vamos lá. Na geometria analítica, essa aí é uma equação de uma reta, né? Ou, lá no cálculo 1, é uma função do primeiro grau.
mas que lá no plano cartesiano dá origem a uma reta. Quero falar o que para vocês? Como é que eu brinco? Como é que eu brinco com uma equação de reta? Se essa aqui é a equação de uma reta, ó, y igual a 2x mais 3, o que é a geometria analítica? É você construir no plano cartesiano figuras geométricas a partir de estruturas algébricas. É exatamente isso. Então, como é que eu posso brincar com essa equação de reta aí? Brincar de formar figuras. E essas figuras são formadas ponto a ponto. Então, ó, o que eu faço? X e Y. Eu posso, nessa equação da reta, atribuir qualquer valor para x. X igual a 10. Quando x for igual a 10, eu vou ter uma imagem igual a 23. Aí já criei o primeiro ponto. Quando x for igual a menos 5, para x igual a menos 5, 2 vezes menos 5, menos 10, mais 3, menos 7. Então, eu posso, nessa equação da reta, atribuir para x qualquer valor. Então, eu posso aqui formar uma tabela com infinitos pontos. Cada ponto desse, lá no plano cartesiano, vai ser um dos infinitos pontos que constitui essa reta. Tudo bem? Então, uma reta é um conjunto com infinitos pontos, né? Isso aí determinado por pares ordenados pela lei matemática, que é a equação da reta. Não vamos abrir mão disso aí. Vamos lá, galera. Olha só. Olha só. Eis aqui a equação de uma reta. E aqui eu tenho um ponto P e um ponto Q. Eu quero saber qual dos dois pontos, olha que bacana que é isso, velho. Eu quero saber qual dos dois pontos está mais longe dessa reta. Fica muito fácil. Então, esse aqui é o ponto P de coordenadas 4, 15 e o ponto Q de coordenadas 4, 0. Então, são pontos de mesma coordenada x. Então, se eles possuem a mesma coordenada x, ó, um ponto 4, 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Ó, é esse ponto aqui. Esse é o ponto P. O outro ponto Q, 4, 0, é esse aqui, ó. Legal. Essa reta passa onde? Não importa, cara. Eu vou lá na equação da reta e vou aplicar também x igual a 4. Na equação da reta, quando x for igual a 4, eu vou ter um y igual a 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ô, gente, não me importando como é essa reta, qual que é a sua declividade por enquanto, mas essa reta tem que passar por aqui. Certamente, ó, na equação da reta, quando x for igual a 4, eu tenho um y igual a 11. Beleza? E aí, esse ponto P possui coordenada 4 e 15. E aqui 4 e 0. Você então entende, cara, quando um ponto está mais distante do outro, se os dois possuem mesma coordenada x, para aquele ponto onde a coordenada y variar mais em relação ao da reta, é um ponto mais distante. Então, se aqui o y vale 11, de 11 para 15, 4 unidades. De 11 para 0, 11 unidades. Então, certamente, esse ponto está mais próximo da minha reta. A distância aqui é menor. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Então, ó, você quer saber dois pontos com uma mesma coordenada x. Legal. Pegue essa coordenada x e aplique na equação da reta. Encontre o y na equação da reta. Então, você vai encontrar um ponto que pertence à reta. Entre os outros dois pontos,
Aquele cuja coordenada y estiver mais distante daquele ponto que pertence à reta, é um ponto mais distante da reta. Turminha, dei agora aqui um stop, que eu vou começar a gravar agora a nossa aula mesmo de cálculo numérico, tá ok? Vamos entender junto aí. Um abraço, espera um pouquinho.